bitch, I'm screwed with me. Pull up my name, I'm killing it. Salve! Cadê? Mano, tô sumido, mas não tô morto, beleza? Beleza? Cara, o que é que acontece aí? Pra eu ter dado aquela sumidola. Simples. Tava fazendo teste. Beleza? Tava fazendo muito teste. Cara, a gente acabou a parte da implementação aqui do nosso API Gateway. Ah, uma outra coisa também, cara. Eu fiquei sumido aí porque apareceu um projeto da faculdade pra fazer. Projetinho final, fellas. Aí eu tô tendo que fazer o projeto final da faculdade, que é de back-end. E tô tendo que fazer teste. Olha que alegria, olha que alegria. Tô feliz. Beleza? Então é isso, mano. Por isso que eu não postei nada aí esses tempos atrás. Mas passando aqui para o teste, a gente testa, né, uma classe do service, ou seja, a primeira classe que eu fiz, os testes foi de user service, beleza? Aqui a gente, né, injeta a classe, ou seja, a gente injeta o service e moca o que a gente vai precisar utilizar, por exemplo, user repository, o encoder, o password validator, o event publisher e o refresh token repository. Primeira coisa é que tipo assim, aqui foi um pouco ambíguo, né? Mas eu quis fazer isso. Nesse primeiro teste, a gente pega um registro de user utilizando o CPF. E no segundo é a mesma coisa, só que utilizando o CNPJ. Ficou meio tipo assim, mais do mesmo, mas é só para falar que eu fiz, tá? Então, o que a gente precisa? Se a gente for ver aqui no user service, o register ele precisa de um register request, ou seja, a gente então moca um register request para ele poder é, simular o comportamento. Que eu vou explicar por que de simular o comportamento. Porque aqui, ó, rapaziadinha, a gente instancia um new register request, seta os dados, certo? Ou seja, moca os dados que a gente vai precisar para fazer um register. Só que aqui, ó, a gente chama o encoder.encode passando uma senha tipo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Retornando um hash de password. Por que que? Ah, Moisés, mas você usa um password validator. Por que você não está passando no password validator? Eu estou até passando aqui, ó. Então, do nothing when password validator validate password any. O que acontece? Aqui eu não quero aplicar a lógica como é que se diz? A lógica do método em si. Ou seja, a lógica do register passando os negócios, passando os métodos validadores. Não. Tanto que o password validator é válido fazer uma classe de teste só para ele. Porque aqui a gente está. Como que eu posso explicar? A gente está testando o comportamento que o método tem que ter. E não o que ele vai fazer. Porque o que ele vai fazer a gente faz lá na classe de teste. Né? Belezinha? Acho que deu para entender legal. Porque eu tenho certeza que vai vir um vagabundo e falar assim: por que você não colocou uma classe teste para fazer a classe ali? Porque a classe, ela simplesmente faz ali o negócio de testar a senha forte. Oh, meu Deus do céu, Moisés. Cara, porque a gente tá testando o comportamento do negócio, não tá testando a lógica da parada. Entendeu? Vagabundo. Entendeu? É por aí, mano. É por aí. Beleza? Então, a gente vai mocar o registro request e chamar, então, e fazer tipo assim, when. Quando o encoder.encode receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, que por acaso é a senha que a gente setou, a gente faz então, retorne um hash de password. Aqui a gente está mocando que vai retornar um hash, tá ligado? Por isso hashed password. E também a gente vai mocar um comportamento pro repositório, ou seja, que é quando o user repository save qualquer classe de usuário, de user, responda com o invocation mock lambda ali, né? A gente passa um lambda. .get argument. Por que a gente passa esse get argument aqui, né? Com 0. Que é o primeiro índice que foi mocado na invocação. O que seria? Seria um user.class. Porque a gente precisa retornar isso para poder salvar no banco, ou seja passar o método. E depois, quando a gente, ó, do nothing, a gente também está mocando um comportamento para o password validator, que é tipo assim, quando passar no validator, não faça nada. Porque, tipo assim, a gente só quer que ele passe pelo validator. Ah, vai passar no validator, mas eu não vou fazer nada. Beleza? Se a gente for ver, ó, ele faz exatamente isso, ó, tá vendo? Ele passa no validator. Alright? E depois a gente chama o user.service, user_service.register_user, passando um request, que é justamente isso.
Deixa eu ver. Aqui, ó, tá vendo? Ó? O comportamento do repositório é justamente esse aqui, ó, que a gente mocou. Repositório save, user. Retornando, user. Ou seja, o que a gente mocou? User. O que a gente tem que retornar? User. Beleza? Depois a gente tem que fazer as verificações, né? Verifique que o password validator recebeu essa senha. Verifique que aqui é justamente é, o comportamento lá daquele negocinho. Ah, eu recebi CPF, eu tenho a role motorista. Ah, eu recebi CNPJ, eu tenho a role embarcadora. Beleza? Ah, que ele recebeu esses dados, beleza? Qual é esses dados? Ó, o e-mail, user.get e-mail, e-mail teste, e-mail teste. Get password hash, que já é dentro da entidade user, que aqui ó, é entidade request. O user request, aqui é a entidade user, ou seja, a gente tem que fazer essa verificação para não dar pane. Beleza? Depois a gente tem que verificar que foi chamado, né, o event publisher, né, do publish user register, passando qualquer classe de user, né, qualquer user.class. E é isso. Se a gente rodar, ele roda. Roda, roda, Jequiti. Alright? Ah, e também um agravante grave aí da minha ausência foi porque, né, voltei a trabalhar, rapaziada. Não sou mais vagabundo. Aqui foi de CPF, aqui é de CNPJ, pode até relevar, tá bom? Ah, aqui é de register user with CPF exception test, ou seja, quando a gente passar um CPF JEG ou um CNPJ JEG, ele tem que retornar, ele tem que travar o fluxo porque está no formato errado. Justamente é isso que acontece. Beleza? Aqui, ó, a gente passou um CPF sem formatação. Se for ver no nosso back-end, ó, ele tem um métodozinho embolado, que é o valid CPF e o valid CNPJ, né? Tá vendo? Ou seja, você tem que passar um CPF, um CNPJ decente para ele passar. Ó. Esse é o comportamento que ele vai esperar. Se você passar um horroroso, ele vai interromper e vai lançar a exceção do docking valid exception, beleza? Isso está no service, isso é um comportamento, reforçando, a gente está testando o comportamento do método e não a lógica, beleza? Alright? Ou seja, se eu passo esse CPF nojento, o password validator ele não vai fazer nada e vai lançar, ou seja, vai assert throws, ou seja, lance, né, assert que lançaram, né, um docking valid exception.class, aí faz aquele lambda, ou seja, que partiu de user service register user passando request. Ou seja, é meio que assim, acerte que docking valid exception.class foi lançada a partir de user.service passando esse request ruim aqui com esse CPF horroroso. Aí eu tenho que fazer os verifies, ou seja, eu tenho que verificar que user repository never save.n, .savn. O que significa? Verifique que user repository nunca foi chamado save passando qualquer coisa. E tem que verificar que o event publisher never.publish user registered any. Ou seja, verifique que user repository e event publisher nunca foram chamados porque foi interrompido ali o fluxo no final de semana. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ficou muito meio repetitivo, né? Não tem necessidade, porque se o formato tá errado, deu errado, deu errado. Beleza? Tamo ganhando, tamo ganhando. Agora vem o método de login. Peço perdão. O método de login passando todos os dados concretos massivos com sucesso. Tá, deixa eu beber uma água aqui que eu tô engasgadinho. Minha garrafa não é minha, eu peguei da minha mulher, tá? Sou bem macho. O login sucesso, o que a gente precisa testar no login sucesso? Aqui, ó, o que a gente passa? A gente passa um login request e ele tem que retornar um usuário, beleza? Essa ali é o central. Então vamos lá. O que a gente precisa para fazer um, um, como é que é o nome? Um login? A gente precisa ter uma senha, a gente vai precisar utilizar o encoder, a gente precisa usar o repositório para achar essa conta que eu estou tentando logar, né? Quando eu logo, eu gero access token. Cadê? Ah, não, perdão. É que aqui tá a lógica de existe ou não. Lembrei, ó, viu? Eu já tropecei no meu próprio conceito. Aqui a gente vai testar se o comportamento. Qual que é o comportamento? Aqui né, dentro de user service
implementar a lógica do login para se o cara existe. Para o cara logar de fato, tá no auth service, beleza? Então é isso, ó. Aqui a gente passa uma entidade de login request, moca, né, a entidade de login request, moca a entidade de user, moca o comportamento que o banco vai ter quando ele achar esse e-mail, né, quando ele achar o e-mail que o cara está tentando ver se ele existe ou não, moca o encoder, fazendo a verificação entre a senha que está sendo passada pelo login request, pela senha que está, pelo hash de senha, que é o hash de password, e a gente coloca para ele retornar verdadeiro, porque está certo. A gente sabe que está certo. Você sabe que está certo. Beleza? E depois a gente vem pegando meio que ali os resultados, ou seja, a gente fez um result que vai retornar um user. A gente chama user.service, userservice.login user, passando o login request. E depois eu tenho que fazer uma asserção que user é igual ao result, né? Por quê? Porque se for ver aqui no comportamento do método, ele também retorna user, ou seja, eu tenho que retornar um user, ou seja, result retorna user, beleza? E verificações, eu tenho que verificar que o user repository foi chamado dentro do repositório o método find by e-mail, passando esse e-mail. Tem que verificar que o método matches do encoder foi chamado, passando esse raw password e esse password encoded, beleza? E aqui tudo bacana, né? Só que agora a gente tem que fazer a verificação se o cara tá suspenso ou blocked, né? Porque aqui, ó, tem esse if no meio, certo? Ou seja, a gente tem que fazer os cenários tristes, os cenários horrorosos. Ou seja, se o cara tá com a conta suspensa ou bloqueada, ele não pagou ali a mensalidade do Uber, né? Da Netflix, ele tá bloqueado. Aí aqui, ó, a gente faz a mesma coisa, a gente moca o login request, moca a entidade de user, só que a gente coloca como status para ele o blocked, beleza? Aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer lá dentro do mesma coisa, a gente vai mocar o comportamento para o repositório, retornando um optional de user, beleza? Só que na hora que ele retornar esse optional, já vai bater lá que o cara tá com a conta bloqueada. Aí interrompe o fluxo. Interromper o fluxo, eu faço o quê? Um assert throws. Ou seja, assert que foi lançado, a exceção user inactive exception.class a partir de userservice.login user passando login request, que é o que a gente mocou que tá com que tá cagado, você está ruinzinho. Beleza? Então daí eu tenho que verificar que foi chamado o user repository com esse e-mail, beleza? Porque ele beleza, esse comportamento fez o trabalho dele. E depois, na hora de chegar na vez do encoder, nem conseguiu chegar nele, porque interrompeu ali, porque o cara tá com a conta bloqueada, deixa eu ver esse aqui. Tá, só tem mais esses dois aqui. Então vamos passar neles aqui. Aqui é o cara passando a senha errada, beleza? É quase, mano, é bem semelhante ao do login sucesso. Porque ele tem o status ativo, ele tem a senha hasheada, que não sei o que. Tudo bonitinho. Só que o cara, na hora de digitar, ele digitou senhas erradas, que não bate o hash persistido no banco, não bate com o senha que ele digitou. Aí o que o encoder.match vai retornar? Um false. Lá ele retornou true, aqui ele retorna false. E é isso. Aqui a gente tem que falar, assert trouxe que a runtime exception.class foi lançada a partir de user service login user passando login request. Beleza? E por que a gente aqui tem que passar que tudo foi, tipo assim, não tem nenhum never? Porque passou em todos os comportamentos, né? Passou ali, o user repository achou o e-mail, o encoder.match fez o trabalho dele, apesar do login não ter sido bem sucedido, o encoder foi lá, meteou, né? Fez o matching entre a senha digitada e o hash, beleza? Ele fez a parte dele no cara que fez merda, beleza? E é isso. Agora tem aqui ó, o change user status for blocked or suspended test. O que significa? Que eu tinha que colocar teste, ó. Teste. Teste. Sempre que eu termino o bagulho, eu tenho que colocar teste. Não vou colocar, não. Depois eu arrumo isso. Aqui, a gente tem que fazer o cenário do quê? Que o cara mudou, né? Que mudou o, o status dele de ativo para blocked ou suspended. Beleza? A gente faz o quê? A gente vai mocar esse user ID, beleza? Porque não tem como eu passar um UUID ali, sendo que o UID ele é gerado automaticamente. Bora aí. Então a gente moca o user ID, né? E moca a entidade com esse user ID randômico e o status ativo. Depois a gente vem fazendo aqui, ó, o repositório vai se comportar dessa forma, ou seja, ele vai retornar um optional de user quando fizer esse find by ID e vai fazer um save
de qualquer user, de qualquer entidade user.class, retornando o primeiro índice que vier no mock, na invocação do mock aqui, né, que a gente mocou. Por quê? Aquele mesmo negócio, eu preciso retornar um usuário para seguir o fluxo. Aí beleza, eu não vou fazer nada quando o refresh token repository for chamado, passando um revoked ao by user ID. O que é o revoke by user ID? É aquele método lá do nosso repositório. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Que ele revoga os refresh tokens do usuário quando ele é dado como inativo ou suspenso, beleza? Ah, mas por que ele está dando do nothing? Exatamente por isso, porque a gente quer testar o comportamento da classe e não a lógica. Alright. Depois a gente só vem e verifica que user repository.save, mesma coisa, a gente tem que fazer agora meio que aquele cast ali, aquele lambda para user, né, para entidade user, ou seja, a gente tem que ver aqui, que verificar que o update user.getUserStats foi para blocked e o update user.getUpdateAt, né, ou seja, que a última atualização que teve na entidade user não é nula, porque quando é nula, o refresh token pode ser utilizado. Quando ele foi... Ah, não, perdão. É porque aqui o getUpdateAt está dentro da entidade user, né? A gente está dentro da entidade user. Mas no caso, seria a última atualização que foi feita na entidade de usuário. E depois a gente tem que verificar que o refresh token repository.revoke all by user ID, all by user ID passando um user ID foi chamado, e o verify event publisher, ou seja, que a gente tem que verificar também, apesar de ele, tipo assim, ele não aparecer ali nos mocks, não sei o que, nos comportamentos, ele foi chamado, né? Porque ele é meio que um eventinho ali meio brutinho, que ele faz as coisas sozinho. A gente só instancia ele, chama ele lá dentro da lógica no service, mas ele faz o papel dele. E por isso ele vai ter assim a sua classe de teste própria, assim como o password validator. Então a gente tem que verificar que o event publisher foi chamado passando o método publish user deactivated, passando o quê? Um user ID e o status de blocked. Foi chamado? Foi chamado, tá aqui, ó, status blocked user ID. Beleza? Tem mais uma classe de teste aqui que é de auth service, mas é um pouquinho mais do mesmo, tá bom? Não vou ficar passando muito aqui, pá. Deixa eu ver quanto tempo tá dando de gravação. Nu! Cara, vai ficar grande, velho. Mano, eu vou passar aqui só no principal aqui, que é o login sucesso. Pior que esse aqui dá pra fazer um videozinho separado, mano. Ih, polêmico. Eu vou passar aqui no primeiro. Depois eu vejo se eu faço um vídeo separado, mostrando ali. O login sucesso, aqui a gente está no auth service. Lá era o user que ele vai dentro do banco, ver se o cara existe para poder liberar, bacana, legal, o login ou não. Aqui é diferente, porque o login, quando você loga, você gera o quê? Access token e refresh token. Ou seja, eu tenho que testar esse comportamento, né? Ou seja, o que eu preciso para fazer um login? Um login request e uma entidade de usuário, beleza? Só que aqui eu vou precisar desse UUID para poder gerar os tokens, né? Porque os tokens são gerados, os subjects dos tokens são o quê? O user ID. Ou seja, eu preciso desses dados mocados, mesmo que fictícios, para a gente poder testar. E aqui tá eles, ó. A entidade login request, o string user ID, a entidade user, o uso hash, beleza? E o access token e o refresh token. Aí o que eu faço? Quando, né, o user.service login passa, o ponto user service ponto login user passando o login request, eu tenho que retornar um user. Beleza, eu tenho esse user, eu tenho esse login request. Aí aqui, ó, when o JWT service ponto generate token passando um user. Por que passando um user, Moisés? Porque aqui, ó, se for ver o JWT service, eu construo ele passando um user. Beleza? Então é isso. Passou um user, tem que retornar um access token. Show de bola. E quando o refresh token service for chamado com o método do generate refresh token, passando um user, que também é utilizado para construir um refresh token, passando um user e um postman, que é o que eu estou usando aqui no device info, tem que retornar um refresh token. Eu tenho um refresh token. Aí eu chamo o quê? O auth response, passando o response auth service.login, passando o login request. Beleza? Aí eu tenho que fazer um assert not null, ou seja, assert que não é nulo, response, assert que é igual o access token
que o access token é igual a esse response.getAccessToken, e eu tenho que fazer que acertar que é igual também o refresh token é igual a esse response.getRefreshToken. Por quê? Porque o auth-response é a nossa entidade de resposta ao método de login. Ou seja, eu tenho o request e o response. O request é o que eu uso para logar e o response é o que eu recebo quando eu logo. O que eu recebo quando eu logo? Access token e refresh token. Beleza? Depois eu só venho passando os verifies. Verifique que user service.login user foi chamado passando login request. Verifique que o refresh token repository foi chamado passando o revoke by user ID, utilizando um UUID from string, que é o user ID. Por quê? Não, mas aqui você não colocou, isso aqui não está explicado. Pera aí que eu vou explicar. Aí verifique, né, que o JWT Service foi chamado passando o generate token user. Verifique que o refresh token service foi passado chamando o refresh token, o generate refresh token passando o user e o postman, foi chamado com essas mesmas coisas. Mas então, Moisés, e esse refresh token aqui repository? E esse revoke by user ID? Cara, aí é que tá. No nosso auth service aqui, ó, nosso auth service, o que acontece? Quando um usuário se loga, ele revoga os tokens antigos dele. Por quê? Entra justamente naquela camada onde um certo senhor safado ficou fazendo login que nem um maluco, né? Aí o que aconteceu? O cara ele logava 30 vezes, ele tinha 30 tokens ativos aí para ele esbanjar na galera, estão parou no tempo. Aí eu tive que implementar isso, aqui ó, o refresh token repository.revoke all by user ID, pegando o user get ID. O que acontece? Ele revoga os tokens que ele tem anteriormente toda vez que loga. Toda vez que loga. Para evitar safadeza e curtição na API. Beleza? Aqui é de login with invalid credentials, ou seja, se você passa a senha errada, e-mail errado, aí ele já nem chega, ele interrompe o fluxo da mesma forma que os outros lá, e você tem que fazer a verificação, né? Fiz a verificação de que os outros métodos, JWT Service, Refresh Token Service e o Refresh Token Repository nem foram chamados. Fiz também, né? Um teste onde falha em gerar o Access Token. Aí interrompe, né? Aí o, aqui, ó, o refresh token service nem ele não é chamado, mas o refresh token repository revogando os tokens ele é chamado. O refresh token fail também, ele também foi feito, só que como o refresh token ele é o último, né? O último dos métodos a ser chamado, ele executa os outros. Cadê aqui? Ele executa os outros, tá vendo? Tá vendo? Bonitinho? Então, é isso. Aí tem o logout, que é o nosso cenário feliz, belezinha? Tem o login without tokens, ou seja, se você tenta fazer sem tokens. O logout, porque o logout é o único endpoint da API aqui, né, do Auth Service, que ele é protegido pelo filtro JWT Service. Porque ele, para você poder fazer um logout, ele vai extrair informações do token que você está passando, do bearer token. Fechou? Deu um vídeo grande, eu vou tentar dar uma acelerada nele aí para não ficar tão pai bola. Mas belezinha? Tamo junto. Agora eu vou fazer aqui o teste de e-mail service e eu acho que de JWT Service. É nóis? É nóis. Valeu.